ministério exige santidade e vigilância. O ministério exige santidade e vigilância. Por isso que ele vai dizer: não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato, capítulo 10, verso 1, que os nossos antepassados estiveram sob a nuvem, todos passaram pelo mar. Paulo começa a dar o exemplo da nação de Israel, que Deus protegeu no deserto, fez cair o maná, abriu o mar vermelho. E apesar de tudo isso, eles cometeram 4 pecados que estão denunciados. Eles se tornaram idólatras. Por isso está escrito no verso 7: não sejam idólatras, como alguns deles foram. Segundo, eles praticaram a imoralidade sexual. Por isso está escrito no verso 8: não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. No verso 8, eles praticaram, eles colocaram o Senhor à prova. Verso 9: não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpente. Em quarto lugar, e não se queixem, um povo murmurador. Então, 4 pecados que Paulo está falando aqui, que o evangelista tem que ficar esperto. Idolatria, começar a adorar estruturas, começar a adorar o próprio ministério, começar a adorar a si mesmo, começar a adorar o ministro de louvor, começar a adorar a política, começar a adorar uma ideologia, seja lá ela qual for, começar a adorar. Sabe o que acontece? Tem pessoas que amam Jesus. Quem não ama Jesus? Você tem que estar estragado mentalmente para não amar Jesus. Jesus fala sobre amor, Jesus fala sobre respeito, Jesus ensinou as bem-aventuranças. Jesus só falou ensinamentos que edificam a humanidade e a civilização. Então a pessoa tem que estar muito perturbada para falar. Todo mundo ama Jesus. O problema não é esse. O problema não é amar Jesus. O problema é amar só Jesus. Tem ídolos ocultos no coração de muitas pessoas. Por isso que você tem que servir Deus no ministério com a inteireza do seu coração, com integridade, todo o coração. Os profetas, Sofonias, eles denunciavam os sacerdotes porque eles não serviam a Deus de todo o coração. Eles faziam o culto a Deus, mas queimavam incenso para Baal, Senhor Beuzebu, Baal, Senhor das moscas, para Moloque, que sacrificava crianças. Então às vezes alguém está pregando, você está pregando, ninguém está lá. Você falou de Jesus, você falou na igreja, você postou o versículo bíblico, você está lá colocando, mas ao mesmo tempo está também queimando incenso e adorando demônios. Então a idolatria no ministério, que Deus nos livre disso, amém, queridos? A imoralidade sexual. Quantos e quantos ministérios eu vi tombarem? Se alguém está de pé, se alguém pensa que está de pé, vigie para que não caia. Um jovem pastor, ele tem que tratar as irmãs com toda pureza. Isso é tão sério que Paulo fala assim para Timóteo: olha, trate o mais velho como se fosse teu pai, a mais velha como se fosse tua mãe, o da tua idade como se fosse teu irmão, e a menina da tua idade com toda pureza, como se fosse tua irmã, para não ficar dúvida. Você não tem que ficar tirando casquinha do outro no abraço, não. Pede namoro, noivado e casa então com a pessoa. Eu casei com a minha primeira namorada, Natália. Completamos 11 anos de casado agora. 2 anos de namoro, 2 anos de noivado, 11 anos de casado, louvado seja Deus. Então é claro que você vai namorar, você vai conversar, você vai ficar dando essas cantadas horrorosas suas. Isso é normal, é bom, é bênção. Agora, isso é diferente de ir para a imoralidade sexual. Aí Deus não abençoou. Quantos ministérios eu vi em 21 anos pregando? Que eu não sei, eu tento procurar o menino, João, nem existe mais a pessoa. O diabo destrói a pessoa, gente. Esse aqui é muito sério aqui, ó. Olha o que diz aqui na Bíblia, meus irmãos. 1 Coríntios 10, verso 8: não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. É um estádio inteiro morto. Não pôr o Senhor à prova e não murmurar. Para de reclamar, pelo amor de Deus. Quantos líderes flamejavam no céu como cometas e hoje estão apagados? Ninguém sabe nem quem é mais a pessoa. Se pessoas assim caíram, grandes árvores, que dirá de nós, pobres arbustos? Então, se alguém está de pé, vigie para que não caia. Para encerrar, Paulo ensina assim, ó: nunca seja vitimista. Não fica assim, então não tem jeito. Não, porque ele encerra dizendo assim no verso 13:
não sobreveio, abra as mãos, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Estou sendo tentado. Todo mundo é tentado. Jesus foi tentado. Todo mundo, desde Adão e Eva, foi tentado. E Deus é fiel. Receba isso. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. É proibido vitimismo no ministério. Não tinha jeito. Tinha jeito sim. Entre a tua palavra e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. E está dizendo aqui que Deus vai providenciar um escape, para você não ficar reclamando. Se você errou, arrependa-se agora, feche seus olhos. Você vai sair dessa conferência, desse treinamento, desses dias, como uma flecha nas mãos de Deus. Mas o pastor Russell Shedd, ele sempre dizia assim: Deus usa vasos pequenos, mas Deus não usa vasos sujos. Deus usa vasos pequenos, mas Deus não usa vasos sujos. Olha o que acontece com quem queima fogo estranho no altar no Antigo Testamento. Olha o final de Judas, que triste na Bíblia, gente. Olha a história de Demas, que amou o presente mundo e abandonou a igreja. Meu amado irmão, fique na presença de Deus. Sabe qual que é o nosso escape? É Jesus Cristo de Nazaré. Corra para Ele. No momento que você estiver triste, corra para Jesus. O diabo oferece glamour e poder terreno, Jesus oferece descanso. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E encontrarão descanso